Você está no Varejo Cast. Este episódio do Varejo Cast é patrocinado por SmartTef, VMSP Studio, Alter Vision, OneBit. Olá, amigos do Varejo, você já sabe, toda quinta-feira é dia de Varejo Cast News pra vocês. Sim, continuamos ativo, dezembro aqui com tudo, 11 de dezembro, quase final, reta final do ano, e ainda continua com o Varejo Cast pra vocês. Aqui diretamente de Santo André, que tá uma pé de vento aqui esses dias aqui, rapaz. E você, Fred, tá por onde, meu amigo? Acabei de chegar em Natal. Poxa, tô em casa, acabei de chegar de Salvador, né? Tive lá com a turma da equipe da UAC, a turma de atendimento lá do Sebrae, Bahia, conversando um pouquinho sobre os desafios de 2026, cara. Foi muito bacana, amanhã muito proveitosa. E essa foi a última viagem do ano. Você ainda viaja esse ano, meu amigo? Viajo sim, pra agradecer. Segunda-feira eu tava com o pessoal do Senac Paraná, grande parceiro aí do Senac Paraná. Temos feito alguns workshops de inteligência artificial. Vamos continuar a fazer ano que vem. E também agora vou estar com o pessoal da Casa do Pica-Pau, do Grupo Luiz Hall, ali em Goiânia, cara, ainda sabadão. Tem uma última pernada de viagem ainda, cara. É uma rede, eu não conhecia a Casa do Pica-Pau, tá vendo só, cara? E é bem bacana, cara. Que legal, eu não sabia onde ficava a Casa do Pica-Pau. E fica em Goiânia, então? Tá vendo? Goiânia, eu não sabia. Eu achava que era nos Estados Unidos, lá em Yellowstone. Da Yellowstone. Cara, é tipo o Jimmy Cliff naquela época também, tava em morar, Jimmy Page, Bahia, né? Jimmy Page também, é a mesma história, pá. Depois eu imaginava que era Eu imaginava que era o Yogi Bear, né? O Zé Colmeia e o Pica-Pau no Yellowstone, né? Meu amigo, tão bacana. E não quer dizer que a gente vai parar de trabalhar, mas são as nossas últimas viagens, né, cara? A gente vai falar daqui a pouquinho do que ainda vem pela frente aqui no Varejo Cast. Agora, Fred, temos recados paroquiais nessa semana, meu amigo? Temos o nosso amigo Stephen, da Acomac Bahia, cara. Ele botou parabéns ao Varejo Cast, Acomac Bahia, o Matercom, pela qualidade das entrevistas. Ele tá falando porque a gente colocou essa semana o primeiro episódio de alguns episódios que a gente gravou. A rodada que você fez nas entrevistas lá com a Acomac, né, cara, na Matercom. Exato, porque a gente teve palestra, né? Você fez uma super palestra lá, super elogiada, eu fiz uma palestra também. E a gente aproveitou para gravar algumas entrevistas pro Varejo Cast. Então a primeira já foi lá falando sobre o futuro das lojas de bairro, muito bacana se você não ouviu ainda. E a gente ainda tem mais uma semana que vem, antes de encerrar o ano, né, Caio? Que também, para você que está nos ouvindo, a gente vai gravar nosso último episódio inédito na terça-feira que vem. E aí depois, curtir um pouquinho e dia 6 embarcamos para New York. Mas não dá spoiler, a gente fala depois aqui o que vai seguir. Vamos seguir aqui, vamos passar o que tem de novidade e o que é o dia de hoje. É legal porque nós estamos falando de notícia, cara, mas são todos os temas que vão puxar, né, varejo de serviço pro ano que vem, né, cara? Então a gente começa aqui com a notícia do UOL, com a economia. Comissão do Senado aprova hoje, né? Hoje, aqui 10/12, quando a gente tá gravando, você tá vendo aqui a partir do dia 11 esse episódio, aprova o fim da escala 6x1, cara. O texto vai a plenário agora. E, rapaz, não sei nas tuas redes sociais, nos teus amigos de WhatsApp, Fred, mas eu tô em polvorosa discutindo o que vai acontecer com todo mundo neste momento, certo, meu amigo? Certíssimo. E aí, Caio, né, vai um ponto assim muito interessante. Eu e você, desde que começou a gente vem dizendo que era um caminho sem volta, porque realmente se esgotou esse modelo e a gente vai dizer assim, o empresário tem que parar só de reclamar. A gente sabe que é um puta desafio. A gente já falou isso aqui, é um super desafio. Mas a pergunta não é assim, não é passar a reclamar, mas assim, como é que eu me adapto a isso? E a gente, inclusive, já deu algumas notícias aqui de supermercados. Eu acho que na semana passada, no Espírito Santo, a gente falou da H&M, a gente falou várias empresas pequenas, médias e grandes já fazendo suas experiências, né, Caio? Então, assim, você que está nos ouvindo, aquele lance, tem que começar a experimentar, porque, pelo menos no meu ponto de vista, não sei se você concorda, Caio, isso aí é um caminho sem volta, cara. A 5.2 vai passar. Vai passar, diria, até que já passou, até por uma questão de ano eleitoral, eu acho que dificilmente o pessoal ia barrar essa questão, né? Quem votar contra, com certeza vai ter menos voto, isso vira um ponto de sensibilidade. Ok, a nossa dúvida que fica aqui, Fred, eu sempre acho, a gente já discutiu isso, aliás, para você que nos escuta, tem um episódio exclusivo sobre esse tema, onde a gente falou bastante de números, de cálculos. Na época a gente estava falando 4.3, que seria bem mais danoso ao varejo. 5.2 a gente já falava que era uma coisa possível de ser adaptada, 4.3 era inviável. Só para você ter uma ideia, como nossa audiência, os cálculos que a gente fez na época, para o varejo conseguir absorver um 4x3
Na mesma escala de funcionamento que hoje opera, com feriados, com domingos, com sábado, a gente precisaria de 30% a mais de mão de obra ocupada no varejo brasileiro. Impossível, inviável, né? Hoje a gente já opera com 5% de mão de obra no Brasil, né? Isso não tem conta que fecha. Teria que trazer gente de fora do Brasil aqui para ocupar essas vagas, porque não ia ter. E aí tem um monte de consideração. A minha única preocupação, que eu sei que a tua também, Fred, são os pequenos negócios. E ainda eu escutei, graças a Deus, tenho escutado até vozes da esquerda também, né, além da voz da direita, tem falado um pouco de olhar para esses pequenos. 70% das vagas de trabalho, dos postos de trabalho no varejo, são de pequenos negócios. Negócio, às vezes, tem um funcionário, 2 funcionários. A nossa preocupação é se eu tiver que colocar, tem um funcionário, tem que dobrar o meu número de funcionário para 2. Ele não vai dobrar fatoramente, ele não vai aumentar a lucratividade e rentabilidade, né, Caio? E a gente que viaja pelos rincões do país sabe que os pequenos hoje eles estão apertados. Não tá fácil competir com o digital, né? Competir com margens aí. Porque competir com a China, né? Também. China, né? Exatamente, marketplace. A gente fala, né? Durante anos de ter experiência, muita gente ainda foca só em ter preço, então as margens estão apertadas. Então, são questões que o varejo vai ter que se adaptar. O fato é, então, muita gente diz, Fred, que o Espírito Santo, por exemplo, fez esse negócio de, não, vamos operar mais no domingo porque não tinha mais como contratar gente. Ninguém queria trabalhar. Então, assim, o fato é que você não era mais atrativo para o mercado de trabalho. Então, também é para a gente ver se as pessoas começam a se interessar mais a trabalhar no varejo. Esperamos que sim, esperamos que isso resolva, e a gente sabe que de alguma maneira este mercado vai se adaptar. Só o único cuidado que a gente tem que ter, do que eu tenho escutado, se faz sentido até, Fred, eu falo pra você, vai todo mundo pro e-commerce, vai todo mundo pro aplicativo. Mais ou menos, porque a mesma pau que bate Chico, bate em Francisco. Então, assim, o digital, o e-commerce, as entregas, os entregadores vão ter que se adaptar sobre essas mesmas regras. Então, talvez até falte pessoas com o aumento da demanda, né? Então vamos ver o que acontece. Faz sentido, meu amigo? Faz total sentido, porque a questão do e-commerce, a gente pensa que o cara tá só em home office em casa, e aí por isso ele vai poder trabalhar 6x1, mas não é isso. Ele vai trabalhar 5x2, então vai ter 2 dias ali que ele não vai trabalhar, ou seja, você vai precisar de mais gente do mesmo jeito. É muito importante, a gente já falou aqui, né, Caio, você lembra muito bem, a gente estava falando, por exemplo, eu lembrei quando a gente comentou sobre isso, sobre a questão, por exemplo, da época que as farmácias tiveram que ter farmacêuticos nelas. Então, assim, é sempre o cuidado e o que a gente, infelizmente, não vê sempre lá na Câmara, no Senado. Às vezes as pessoas aprovam muito mais e votam até sem o que está ali no projeto de lei, né, cara? Então, assim, é que entenda que existem 2 lados ali, no mínimo 2 lados, existem mais lados, mas existe no mínimo, que é o do funcionário que realmente precisa de uma carga horária mais humana, e eu defendo 5x2, mas por outro lado tem o empresário também, e mais uma vez, você foi certeiro aí. O micro e pequeno é que a gente tem que olhar como é que a gente ajuda esse micro e pequeno a se adaptar melhor, né? A gente brinca em inovação, né? Que primeiro você faz, depois você melhora, né? Na legislação, acho complexo a gente fazer isso. Eu acho que a gente tem que saber antes de fazer, mas aí são outros 500. Vamos ver como é que se desenha, principalmente a partir da aplicação disso em 2026, né? Sabendo que esse já é um desafio que já estava colocado na mesa ali como um dos grandes desafios do varejo ali ao longo do próximo ano, né? Entre feriados, eleição, Copa e tudo mais para acontecer. Mas isso é tema para um varejo cast aí do ano que vem, já falando de tendências para o mercado e como você se adapta. Próxima matéria nossa vem lá da BMC News, Fred. Nós estamos falando que o governo confirma o salário mínimo em R$ 1.621 em 2026. Isso aí já somado também a questão de imposto de renda, 5 mil, ainda tem mais dinheiro na pista por ano que vem, certo, meu amigo? Isso é mais uma coisa que impacta diretamente quem trabalha, que vai ter mais dinheiro, mas também impacta quem remunera, quem paga, né? Então, é um ponto aí que é importante. Acho que o nosso salário mínimo é defasado. Então, lembrando aqui, a gente já falou aqui, né, na segunda o DIEESE, para a gente ter uma vida digna no Brasil, pós-pandemia, é mais ou menos R$ 6.000, R$ 6.500. Então, quando a gente está falando de 1.600, a gente está muito distante ainda de, através da remuneração, conseguir que as pessoas que recebam o valor de salário consigam ter uma vida digna pagando aquilo que é o básico, que muitas vezes os governos não entregam, independente da posição, né, cara? Então, é um ponto, é legal, é mais dinheiro, concordo contigo, é mais dinheiro aí na praça, mas eu espero que a gente melhore muito mais isso, tanto para o empresário quanto para o funcionário. A gente já viu até, por questões de Black Friday, um certo otimismo, não mais das classes mais populares, exatamente, por conta dessa questão do imposto de renda, por conta dessa questão talvez de massa de salário, e a gente já vinha falando, pessoal, de massa de salário, que já estavam com um certo aumento, a gente falava o que estava acontecendo,
por que esse dinheiro tá sumindo, e por que o dinheiro tá sumindo, daqui a pouco a gente fala na próxima guardada aqui, a próxima notícia, que é exatamente nem tudo são flores nesse mundo, né, cara? Nem tudo são flores, mas a gente vê com olhos otimistas, eu acho que principalmente, né, se você olhar que é 15%, 16% a mais, ali nós estamos falando desse acréscimo possivelmente em tickets de mercado, em tickets de postos de combustíveis, né? Ou seja, que isso acaba entrando no mercado de um jeito ou de outro, certo, meu amigo? Certíssimo, Caio. E ali, para não dizer que tudo são flores, notícia da CNBC, as bets movimentaram 27,7 bilhões no Brasil até setembro. Então, muito do que a gente fala, cadê o dinheiro? Tá aqui. Esse é um dos pontos. E sabe, Caio, tem coisas que a gente já falou aqui muito suavemente, inclusive parece que o STF agiu sobre isso. É porque existiam leis municipais que permitiam algumas bets que não são aquelas legalizadas ali pelo governo federal e tal, a atuar em alguns municípios. Então, assim, a gente tá falando daquelas bets, assim, que ninguém nem sabe quem é. Ou seja, quando a gente tá falando dessas que estão na mídia. Nem entra nesse radar, nem entra nesse radar, cara. Então, assim, e eu tava conversando com alguns amigos da Brasel e os caras falando que isso é um grande impacto, e o outro grande impacto é, por exemplo, um garçom de restaurante saindo para ir ser Uber Motos, para ser Uber Carro e tal, que os caras estão vendo assim como melhor para a vida do cara, né? Que é isso que a gente, inclusive, vem falando. Por isso que repensar remuneração, repensar quantidade de funcionários e como fazer o seu negócio ser atrativo não é nada fácil, né, Caio? E tem um dado bacana aqui, ó. Segundo a Pay for Fun, né, que foi a que ajudou a fazer esse levantamento junto com o Ministério da Fazenda, são 25 milhões de apostadores ativos entre janeiro e setembro, equivalente a 12% da população. Nossa. E outro dado que a gente já viu aqui, estava falando que 1 em cada 5 brasileiros, ou seja, 20% da população brasileira, né, tinha alguma espécie de dívida em cima de jogos, ou tinha uma questão aí comprometida do salário em cima de jogos, né? Então, é possivelmente um montante real muito maior do que isso. Você falou de casos de aposta meio ilegais, mas a gente tem o dinheiro do agiota, que não entra em nenhuma contabilidade, ou seja, muita gente de periferia que está endividada não consegue pegar dinheiro, empréstimo nos sistemas tradicionais de mercado, acaba indo nesses sistemas paralelos ali para tentar apaziguar ou até piorar a situação de dívida, depende de como é que tá o nível do vício ou da aposta, né, meu amigo? E aí tem projetos também, né, Caio, no Senado para taxar mais as bets e pegar esse dinheiro e combater o crime organizado, entre outras coisas, né? Então, tem, assim, outras coisas que estão sendo trabalhadas, mas também seria muito importante trabalhar a conscientização, né, das pessoas em relação a isso. Exato, e eu acho que realmente, assim, quando a gente fala de bet esportiva, se fosse só jogos, né, de futebol, campeonato brasileiro, né, e tal, eu acho que a gente vai entrar numa certa normalidade depois desse furor aí, depois desse... Porque é uma possibilidade de ganho, né, Caio? Tipo assim, você vai ter Flamengo e Cruz Azul como teve 8, 2-1, ok, eu só não colocaria ali cartão vermelho, expulsão, escanteio, porque aí os caras... Mas o resultado... Agora, eu sou o sistema, até porque é ilegal, hoje já é ilegal, mas jogos do tipo Tigrinho, jogos de azar, né, a não ser que a gente vai descambar pra ter cassino no país, vai fazer isso de um outro jeito, vai trazer turismo junto na conversa, aí pode até ser que seja um projeto que até tem algum interesse, mas assim, vamos ver o que acontece no desdobrar, né, dessa conversa. O fato é que hoje ele é um dinheiro que ele foi para um outro mercado, ele saiu de algum mercado tradicional, né, era um dinheiro que a gente sabe que o brasileiro ele tem a conta, né, o dinheiro é certinho, ele já não faz a poupança, ele gasta tudo aquilo que ele tem, quando não tem que gastar mais, né, se endividando. E aquele dinheiro que tá indo pra bet é porque ele saiu de algum outro mercado. Ele saiu do supermercado, do supérfluo, do serviço, da moda, mas ele saiu de alguma coisa. Isso é o fato, né? E aí tem aquilo, né, que a gente ouve há muito tempo, o share of wallet, né? Que é o quanto da participação na sua carteira vai para onde, né? Então isso aí tá tomando uma boa parte do orçamento do cara, do share of wallet. Exato. Próxima notícia, mercado e consumo, Fred. Olha lá, fusão, né? Fusão que já tinha sido anunciada, agora plenário do CAD aprova a fusão da Pets e da Cobasi, com acordo que prevê até um certo desinvestimento. Vai ter que fechar até a loja, mas isso prova aí uma certa solidificação, né, no setor, né, cara? Uma concentração de forças, né? É isso aí, são duas das principais marcas de pet shops do Brasil que estão aí juntas agora, e isso vai trazer uma centralização, como está acontecendo em muitos setores, né, Caio? E para eles terem uma operação muito rentável, vão precisar, não só porque o CAD, né, exige o desinvestimento, mas porque para eles também, por exemplo, eu moro em Natal, tem acho que 3 Pets e 2 Cobasi. Acredito eu que Natal não comporta 5 lojas. Não comporta essas 3, né, cara?
Não comporta. Pet Love era uma das desinteressadas, mas diz aqui, segundo a matéria, que estava flexibilizando. O fato é que empresas mais profissionalizadas também tendem a puxar a régua do que é a qualidade de serviços, de produtos de players médios ou menores, né, cara? Isso começa a criar uma nova régua do que é o mercado, então isso pode ser benéfico para a indústria, para o varejo como um todo também, e para o consumidor no final do dia, que acaba tendo melhor serviço, né, cara? É verdade, e aí a gente só tem que ver assim, para onde que vai o direcionamento da empresa, e aí se eu tiver errado, me corrija, cara, você tá mais perto aí do pessoal, mas a Pets me parece que tem um foco mais em serviço, embora tenha preço, e a Cobasi parece mais aquele que é muito mais o produto do que o serviço em si, tanto que a Pets tem o hospital veterinário, 24 horas e tal. Se eles vão mais continuar no caminho Pets ou vão fazer um híbrido aí, Pets Cobasi? E tem muita gente ainda na esteira aqui que ainda pode, né, crescer nesse mercado, ou quem sabe a gente vê até novas fusões que ainda não aconteceram nesse mercado. Vamos analisar os próximos capítulos, mas tá aí uma concentração no mercado pet aí que não estava esperando. A startup israelense OneBit possui uma tecnologia de gestão de estoques que alia Big Data e inteligência artificial para garantir um estoque mais enxuto e oferecer uma redução de até 70% nas rupturas de vendas. Isso é possível porque o seu sistema de otimização de supply chain possui algoritmos que monitoram o comportamento do consumidor nas lojas e no e-commerce e realiza predições sobre quantos e quais itens devem ser entregues em quais lojas. Saiba mais no link que está na nossa descrição. Atenção! Já é obrigatório o pagamento integrado na Paraíba, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Ceará e Goiás. Vários outros estados estudando também esse formato. Isso significa que ao emitir sua NFCE, sua nota fiscal de consumidor eletrônica, o pagamento deve ser capturado automaticamente, sem digitar o valor em maquininha de cartão de crédito antiga. Se você é empresa de software, conheça o Smart TEF, a solução de TEF móvel de baixo custo que atende à legislação. Se você é comerciante, fale agora com sua empresa de sistema de PDV ou ERP. Com o Smart TEF, você ganha mobilidade, segurança e fica em conformidade com a lei. Acesse smarttef.com.br. Smart TEF, fácil, rápido e seguro. Quer fazer sua loja vender mais? Você precisa de um espaço que tenha identidade, funcionalidade e experiência. Apresentamos o VMSP Studio, especialistas em transformar o varejo através do design e da estratégia com um olhar técnico ao visual merchandising e à arquitetura sensorial. Projetos que desenham jornadas com experiências sensoriais. Na VMSP, sua marca e seu produto se conectam de forma única com o consumidor. Design estratégico para o seu negócio. VMSP Studio, onde a sua loja se torna uma experiência. Você que tem loja física, sabe quantas vendas deixou de fazer hoje? A Alter Vision é uma inteligência artificial que analisa as imagens das câmeras de segurança da sua loja e mostra quantas pessoas entraram e saíram sem comprar nada. Você recebe direto no WhatsApp dados em tempo real de fluxo, taxa de conversão e até uma média dos seus concorrentes. Com a Alter Vision, você toma decisões mais precisas e faz sua loja vender mais usando as câmeras que você já tem. E tem condição especial. Acesse altervision.com.br e use o cupom ALTERCAST. Voltando com o nosso Varejo Cast News aqui, sempre lembrando você para não deixar de clicar nos links dos nossos apoiadores aqui, né? As empresas que nos apoiam aqui, sempre aqui com as soluções bacanas. Espero que você tenha escutado. Se não escutou, volta lá para escutar, não pula o anúncio não. Escuta o anúncio, clica aqui depois no link, dá essa moral pra gente aqui, ajuda a gente, pessoal. Deu clique, ajuda a gente a manter a conta aqui. É assim que funciona. Então é um agradecimento pra gente estar mandando sempre o Varejo Cast no ar para você, certo, Doc? Sim, lembrando que a partir do dia 7 de janeiro, quando eu e esse cara bacana, que é o Caio Camargo, estaremos juntos mais uma vez em Nova York, então vocês vão receber o melhor ponto de vista, a melhor cobertura da NRF, uma feira de varejo do mundo. Então não perde, segue aí o Caio nas redes dele, me segue nas minhas redes e segue o Varejo Cast, porque são episódios diários do Varejo Cast diretamente da fria Nova York. Exato. Inclusive nas suas redes já tem um aquecimento, já tá fazendo aquecimento, as tendências, exato. Segue lá o Fred, já tem o aquecimento sobre o tema, já vai lá atrás do aquecimento. Seguindo aqui com o mercado de consumo, agora para nossas pautas internacionais, Fred, olha aqui, a Apple nomeia um ex-engenheiro da Microsoft, cara, e do Google como novo vice-presidente de IA. E aí, será que tem vez pra Siri, cara, no mundo de inteligência artificial, meu amigo? Rapaz, e esse é um ponto, né? A gente já falou aqui várias vezes como a Apple entrou tarde nesse jogo, né? A própria Amazon perdeu muito espaço com isso, né, cara? Foram as duas primeiras com assistentes, mas são assistentes que ficaram defasados no mercado frente a tudo que aconteceu, né, cara? Tanto que acabaram recorrendo a OpenAI, a Microsoft e outras que se desenvolveram melhor, né? Então, assim, nesse caso da Apple,
chegou nesse ponto de ter que demitir o responsável e contratar outros responsáveis aí para ver se a empresa entra no eixo e começa a gerar valor através da sua inteligência artificial, né, Caio? Vamos ver como se desdobra. Essa corrida de IA, cara, vai dar muito pano pra manga. Tem muita solução que tá vindo. Eu acabei de ver o negócio do Alibaba de novo, solução da... Como é que chama? Queen? Acho que é alguma coisa assim. Esqueci o nome da solução. Diz que tá quebrando o recorde de não sei o que das quantas, né? De melhor que DeepSeek, melhor que ChatGPT. Aquela conversa que a gente até cansado de escutar, de que é o melhor da semana. É uma corrida semanal, né, cara? É campeonato de Fórmula 1 esse negócio, né? A gente tá indo pra Nova York e eu fiz uma experiência na minha conta da Amazon americana com o Rufus, né, que é o assistente de compra da Amazon. Cara, muito legal. Assim, facilita o processo que demanda mais tempo, que é você encontrar. Então, aí você faz a pergunta, qual o melhor, ele traz as opções, você vai... Então, eu gostei bastante, sabe? Eu acho que isso é uma coisa simples, mas que é efetivo, que é um ponto, né, Caio, que a gente já falou aqui nos episódios anteriores, de que hoje 10% do que é investido gera retorno, né? O retorno é 10% do investido apenas. E isso faz, por exemplo, eu estava vendo o Miguel Nicoleles, né, falando dessa bolha que em algum momento vai estourar, porque os caras não estão vendo como ganhar dinheiro com isso ainda, né? Então, mas ele mesmo fala que acontece como aconteceu na bolha da internet, lá em 2000 e alguma coisa, que eu não me lembro quando, que estourou a bolha, mas aquele negócio, quem é bom, quem tá investindo bem, fica. O que some são os aventureiros e tal, né? Exato. A gente sabe que tem muita espuma nessa história, mas tem muita gente séria fazendo coisa certa e fazendo coisa que dá certo, né? Então assim, vai sair espuma e na startup, no mundo da startup aconteceu isso, no mundo da internet lá atrás aconteceu isso, então assim, eu diria mais que é menos bolha e mais seleção natural. Ou será que é uma seleção artificial? Fechando o nosso Varejo Cast dessa semana, a última notícia que veio da Retail Brew. E olha que interessante, eu acho que tem a parte boa e a parte ruim dessa história aqui, tá, Fred? Vamos ver o que você acha, nossa audiência acha. Mais de 8 entre 10 americanos estão mais suscetíveis a comprar produtos de segunda mão como presentes este ano, meu amigo. Segundo pesquisa da própria eBay, né, cara? Não sei se a eBay estava interessada também em falar em produto de segunda mão, mas, né, em todo caso, aqui a matéria diz que 8 em cada 10 americanos estão mais suscetíveis a comprar produtos de segunda mão, né, cara? Produtos usados aí, economia, né, cíclica. O que tu acha disso, meu amigo? Não, primeiro é muito interessante esse seu levantamento. Quando a gente vê a fonte do dado, é muito importante a gente ver, né, para fazer a conexão. O eBay é muito conhecido por vender coisas de segunda mão, né? Seria muito estranho se ele chegasse com a pesquisa dizendo 8 a cada 10 americanos não estão dispostos a comprar coisas de segunda mão. Então a gente sabe que dependendo da estratificação que você faça e tudo, a pesquisa pode ir para onde você quer, né? Então esse enviesado. Exato, enviesado. Tem um bias aí, né, no meio, mas o que a gente percebe, o que eu tenho percebido, Caio, é que realmente tem aumentado muito. Marcas aqui como Cresci Perdi, como Peça Rara, entre outras, tem crescido. Abraço pra Elaine, da Cresci Perdi, abraço pra Bruna, da Peça Rara. É isso aí. Beijo pra Débora Seco. Da Peça Rara também. Exato. Então, assim, o que acontece? A gente tem visto uma adesão maior do brasileiro a isso. Ainda acho que o principal motivo é orçamentário, é caixa, e esse é o grande lance. Se esse modelo entrou no estilo de vida, ou se a pessoa tem dinheiro, ela deixa de comprar. Eu acho que esse é o grande desafio. É aí que tá o meu ponto, que é exatamente o que eu ia chegar. Eu falo assim, eu não sei se é tanto uma questão de ímpeto, de lifestyle, de consciência, ou se é uma questão de bolso, né? Que a gente vê que quedas de alimentação fora do lar, tá diminuindo o número, né? E não é porque as pessoas estão comendo em casa que é mais saudável, que tá faltando dinheiro para gastar lá de fora, né? Então a gente tem essa questão nos Estados Unidos que a gente vai poder observar e trazer em primeira mão para vocês aqui, isso é o que a gente tá vendo como temperatura em Nova York, né? É isso aí. E assim, meu amigo Caio Camargo, a gente termina mais um episódio do Varejo Cast News para você. Toda quinta-feira Varejo Cast News, toda terça-feira Tendência e Pendência. Semana que vem tem o último inédito aí para vocês. E depois a gente vai fazer um apanhado, tá? Das melhores tendências, o que a gente trouxe ao longo do ano, para você pra gente não deixar de ser seu companheiro de parque, de esteira, de trânsito ali, porque tem muita gente que trabalha até o final do ano, até o último dia, até o último momento, está sempre acompanhando com vocês o ano inteiro. A gente não tem folga na notícia, não tem folga na tendência, não tem folga na informação com vocês, certo, Doc? É isso aí, então sempre muito bom estar aqui com vocês, obrigado pela audiência e até a semana que vem. Até mais!
Você assistiu Varejo Cast. Saiba mais sobre o Varejo Cast e nossos patrocinadores acessando os links na descrição deste episódio. Seja você também um dos nossos patrocinadores. Entre em contato com o nosso departamento comercial. Tem link aí na legenda. Este Varejo Cast foi editado por Yannis Maciel.